りも夢の続きもきっとあなた。 Olá, ouvintes, você está em mais um SaiKaiCast. Eu sou Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará, e você vai querer bem passado, mal passado ou no ponto? Eu sou o Carlos, direto do sul do país, e não tá morto quem tá vivo. Olá, eu sou o Polé, falo de Campinas, em São Paulo. E se vivêssemos no mundo canibal e eu fosse vegetariano, eu comeria só a batata da perna e a planta do pé. Eu sou Sossô, falando de algum lugar do Sudeste que eu não tenho a mínima ideia de onde é, e eu com certeza nunca comi nada estranho. Olá, eu sou o Tisso e eu tenho que admitir que até agora eu não entendi o tema do podcast. Quer dizer que eu tava errado o tempo todo? Então, gente, como vocês puderam ver, hoje nós iremos falar sobre e se fôssemos canibais. Tema bem apetitoso, não? Bem suave assim, né? Eu diria muito apetitoso. A depender do seu gosto, então vamos lá! Então, gente, e se fôssemos canibais? A praia teria o mesmo sentido depois dessa? Eu acho que ia ser na praia, ser tipo aqueles cachorros olhando o frango, assim, igual a televisão. Nossa, ia ser as pessoas na praia. É, uma pessoa gostosa teria uma conotação totalmente diferente depois dessa. Tudo ia virar Neverland. Eu acho que vai caminhar tudo pro podcast pra Neverland. É, passa uma pessoa assim na rua, você fala, só tacar uma pimenta do reino aqui, ó. Boa cantada. Ia ter duas vertentes de protetor solar, contra sol e a favor do gosto. A destringente. Tá com uma Coca-Cola assim que tosta rapidinho. E, gente, e a academia? Como ficaria? Você malharia? Porque se você definir seus músculos, você tá assinando seu desejo de ser mordido. Isso me lembra uma coisa curiosa de se falar do Brasil. Basicamente, eu acho que Mato Grosso tem as melhores vacas porque tem mais planície por lá. E as vacas, como sobem menos morros, elas têm menos músculos e a carne é mais macia. Então quem praticar academia vai ter a carne menos cobiçada. Então os gordinhos ficariam mais suculentos. Bom motivo pra ir pra academia agora, nossa, me senti motivado. A música Gordinho Gostoso nunca fez tanto sentido como agora. Com esse podcast, a gente conseguiu uma coisa muito grande. Combater toda a gordofobia, porque ninguém vai mais importar com isso. Vai só comer gordo. Ah, mas e aí, como é que seria, assim? Seria selecionado pessoas pra ficar lá em Mato Grosso, fazendo nada, o dia inteiro sentado? Eu queria seguir pra isso, né? Gente, vamos definir uma coisa. A gente se tornou canibal a partir de amanhã, no sentido de agora a gente tem na nossa gama de opções alimentares agora a carne humana, ou a gente sempre foi canibal, porque tem uma diferença muito grande nos caminhos que a gente pode seguir. Então eu vou com vocês. Vocês querem seguir qual lado? Eu tenho uma sugestão, se chama Ritual Antroprofágico dos Índios Tupis. Eu tenho uma coisa pra comentar em complemento disso. Tem vertigens do canibalismo. Canibalismo era feito, acho que pra 2 ou 3 coisas, não lembro qual é a terceira só. A primeira que era pra consumir carne mesmo. A segunda que era um ritual de tribos, acho que a maioria índio, não lembro se tinha alguma religião mais séria que tinha isso também. Obter os poderes da pessoa que você comeu ou algo do tipo. E a terceira acho que era pra... tipo o que a gente falou do último podcast de pessoas que dançam na morte, que era pra comemorar a pessoa que morreu de forma simbólica. Então é religião ou necessidade? Eu acho que esses são os 2 pontos. Então vamos seguir, gente. Vamos lá, vamos definir isso agora, porque isso vai se tornar o cast mais legal ou mais chato. Todo mundo virou canibal agora ou a gente sempre foi? Porque se a gente sempre foi, a sociedade é completamente diferente. Eu vejo como... vamos lá, vamos pegar uma sociedade como a indiana, né? Que é dividida em castas. Se você for ver, os Brahmin, né? Que são as... eu não sei o nome direito, mas enfim, a casta mais alta, né? O governo disse que não existe, mas no cultural o pessoal ainda segue as castas, né? Eles não seriam obviamente comidos, né? Eles seriam as pessoas que vão comer outras. Isso seria interessante porque, por exemplo, se a gente sempre foi canibal, a nossa sociedade, ela seguiria uma lógica bem interessante, mas se a gente virar canibal a parte pronto, amanhã acontecer alguma coisa na cabeça e começar a curtir um colchão mole de uma pessoa. O caos vai acontecer. Mas então vocês querem escolher o que, gente, pra gente seguir? Sinceramente, pra mim, tudo vai resultar em Neverland. Mas tecnicamente nós já não somos tipo canibais, porque a gente pode comer carne humana. Em algumas sociedades comiam, inclusive, não só pra se alimentar, mas em certos rituais. Então, tecnicamente nós já somos, só que nós, por uma questão moral, decidimos que não é legal comer o coleguinha. E tem gente que é canibal e não sabe, né? Quem nunca escreveu assim uma mensagem no WhatsApp, colocou lá
Ah, vou ali comer, gente. Esquece a vírgula e pronto, é canibal. Já que a gente desvirtuou, eu vou usar o meu poder de host e vou decidir que a gente vai começar falando como a Sosso disse, né? Nós sempre fomos canibais, mas por algum motivo lá no passado, a nossa moralidade, nossa ética, deixou de se tornar interessante comer carne humana. Mas essa coisa não existe mais, nós sempre fomos canibais. Como é que a sociedade se estruturou tendo canibalismo? E a escravidão, como funcionaria? Se a gente se tornar canibal, ou se desde sempre existiria uma segregação social na sociedade, né? Os mais ricos comprariam as carnes, os mais pobres estariam no abatedouro humano, né? Estariam cercados, presos, só engordando em processo de engorda, e chegariam os ricos, fariam uma escolha lá, mata e coloca na mesa de jantar. É Neverland, eu tô falando. Vamos lá, se a gente for colocar percentualmente falando, a gente tem muito pobre e pouco rico. Vamos lá, digamos que ele coma 2 quilos de carne humana por dia. Ainda assim, vai sobrar humano pra muita coisa. Eu acho que extremar pra seguir no sentido de exterminar parte da população, eu acredito que a gente não iria pra isso, entende? Não seria exterminado, assim. Seria como hoje em dia. Ah, mas quem sustenta o mundo, faz o mundo girar, é o pobre, né? É o pobre que faz o trabalho pesado, é o pobre que faz a plantação, o cultivo, tá de caminhoneiro, levando pra lá e pra cá, trabalhando no Ceasa. Eu defendo que muito provavelmente isso iria começar, vamos supor um início pelo menos, que ia começar com aquela coisa de, tá muita população. O canibalismo é a solução pra resolver a fome no mundo e pra população. Acho que seria essa lógica. O canibalismo seria a solução realmente para controle populacional e a fome, né? No mundo, hoje em dia mesmo. Não que eu seja a favor. Eu ia falar que antes da gente pensar no canibalismo como uma coisa sobre ricos, sobre pobres, é interessante pensar que nós temos isso de direitos humanos, sabe? Então eu acredito que antes de chegar a, exatamente ricos sobre pobres ou coisa do tipo, provavelmente teria um grupo específico de pessoas que seria considerado menos do que humanos. Tipo no quesito escravidão, porque as pessoas só vão ter coragem de matar alguém e comer se elas acharem que aquele é o outro. Então, eu tenho o meu grupo, essas são pessoas, esse é o meu grupo e eu gosto delas, eu não vou querer que matem elas, mas aqueles são os outros, eles não são humanos como nós. Eles são outras pessoas pertencentes a, sei lá, a um outro grupo. Então, por isso é justificável fazer crueldade com essas pessoas. Isso faz todo sentido, porque tem uma frase famosa do Hannibal Lecter, que é um canibal. Isso não é canibalismo, só é canibalismo se formos iguais. Então faz todo sentido o que você falou com o que ele pensou, assim, quando ele falou, né? Isso me lembra Lovecraft, que... Eu não lembro qual monstro é, parte muito racista do Lovecraft, porque, bem, Lovecraft, que é monstro que come carne preta. Não lembro quem era o monstro agora. Então vocês estão querendo dizer que nós teríamos algo como os direitos humanos, que seria para os humanos normais, e os direitos humanos dos humanos de corte, que seriam os humanos que serão abatidos para alimentar outros humanos. É isso que vocês estão querendo dizer? Provavelmente eles não teriam direitos, né? Teria direitos humanos para humanos e eles seriam menos do que humanos. Não, porque a gente tem direitos dos animais. Mas se você considerar eles como animais, o pessoal pode considerar como menos do que isso. Direitos humanos dos humanos de corte. Pode ser. Seria humano de corte. Cara, a gente estaria virando canibal porque a carne é boa ou porque, esgotou os recursos e a gente tem que... Eu acho que vai dizer que é porque a carne é boa, porque a gente tem muita capacidade ainda de produção alimentar, então eu acho que não explodiria pra esse lado, entende? O problema hoje da alimentação mundial é muito na parte do dinheiro, né? Porque a comida tem. Sim, exatamente. Não, comida tem pra todo mundo, tem até de sobra, na verdade, mas a questão é Eu acho que é mais pelo gosto cultural, né? E tudo mais. Carne humana é meio doce, tem que rever isso aí também. Você provou disso? Continuando? Quase qualquer carne estranha tem gosto de frango. Quer dizer, humanos não tem gosto de frango, mas a maioria das carnes estranhas tem. Eu só queria registrar isso aqui. Olha o pessoal se revelando aqui no cast, gente. Eu não... Pelo que eu vi, a carne humana tem um gosto semelhante de cachorro. Eu só tô me complicando, puta que pariu. Então, você já comeu de cachorro também, velho? Quem nunca comeu um cachorro, nossa? Um lado bom do canibalismo é que não existiria mais essa baboseira de suco detox, né? Que tem a desintoxicação do corpo. Todo mundo sabe que o que desintoxica o corpo é o fígado e os rins. Então teria, na verdade, sucos de fígados e rins. Pozinho de múmia? O pessoal da era vitoriana que fazia pozinho de múmia? Eu queria trazer agora, vamos voltar, né? A gente andou um pouco, foi legal essa discussão, mas vamos voltar pra trilha do cast. Eu queria saber de vocês como ficaria a estratificação
erradicação da escravidão. Porque, vamos lá, vamos pegar um país como o Brasil. O Brasil, né, ele foi erguido a partir da escravidão, né? E se a gente for ver, se a gente sempre foi canibal, outro ponto também, ligando com o início do cast que me veio agora, foi que você ser gordo era um símbolo de status, que significa que você sempre tinha comida, né? Então, quem era mais magro significa que era pobre. Então, seguindo essa linha, eu queria saber de vocês o que vocês acham de que a gente teria divisões entre os próprios escravos. A gente teria os escravos de trabalho braçal, a gente teria os escravos que serviriam como escravos de corte. Vocês concordam ou vocês querem elaborar mais esse ponto? Neverland. Naquela época já existia nessa divisão entre escravos. Tipo, tinha aqueles escravos, por exemplo, que iam pra rua vender coisa pra fazer dinheiro pros donos. Tinha um escravo que ficava, tipo, na cozinha em casa limpando. Tinha um que tava lá na plantação. Então, tipo, já existia uma divisão entre os tipos de trabalho do escravo, né? Não era um escravo que fazia de tudo. Cada um tinha o seu trabalho certinho. Então, claro que ia ter essa divisão também, né? Tipo, ó, esse aqui é escravo de corte, esse aqui faz trabalho doméstico. Isso me lembrou uma coisa que foi abordada no Great Pretender. Eu acho que teve alguns outros filmes também. E a gente, eu acho que passou por cima no último podcast se soubéssemos a data da morte, que era o tráfico de pessoas no Vietnã. Por algum motivo isso me veio à mente. Ia ter muito mais disso, talvez. Tráfico de pessoas. Tá, pessoas engravidando só pra prover um bebê pra vender. Vocês acham que pessoas pobres teriam mais filhos? Pessoas mais pobres já têm mais filhos, né? Eu acho que não teria, tipo assim, poderia ter ou não ter, tanto faz, mas eu acho que o pobre não venderia seus filhos. Como não vende, quer dizer, tirando exceções, mas são filhos dele, eles não vão virar, vou vender pra ganhar dinheiro. Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Eu pensei, sabe no quê? Troca de filhos pra alimentação. Que depende do conceito da sociedade, né? Porque é tudo uma questão de moral e princípios. E moral e princípio não é uma coisa inerente ao ser humano, é uma coisa construída na sociedade. Então a maioria dos nossos princípios, eles estão relacionados à nossa cultura. Então, tipo, se você tá numa cultura em que vender o seu filho em troca de comida, por exemplo, vai ser normal do tipo, vou dar aqui meu filho pra ser abatido e virar comida, porque o pessoal é canibal, e em troca disso eu vou receber, tipo, alguma vantagem. Se for uma sociedade em que isso é normal, as pessoas vão fazer isso. Então é tudo uma questão de como as pessoas veem esse tipo de coisa. Vai tratar filho igual Pokémon, vai ficar raidando pra conseguir ir ver perfeito. Eu pensei na seguinte coisa, gente. Vocês vão achar meu pensamento muito horroroso, mas é o que me veio à mente quando eu falei de filhos. A gente tem partes do planeta que são muito pobres. Eles têm muito filhos justamente porque você ter filho é uma espécie de investimento para que daqui 6, 7, 8 anos eu tenha 2 pares de braços a mais para me ajudar a trabalhar. Eu pensei o seguinte, vocês não acham que a gente teria uma espécie de escampo de filhos para alimentação, não? No sentido de, a minha família é muito pobre e a família do vizinho é muito pobre. Eu troco meu filho com o dele e a gente come os filhos. Eu acho que faria sentido. A gente tem o laço parental e tudo mais. Realmente é meio escroto você comer seu filho, mas o filho do outro nem tanto. Isso seria uma sociedade realmente organizada em canibalismo, né? O que eu acho que essa sociedade se tornaria é assim, ainda come porcos e vacas. No mercado negro, consegue abater uma pessoa ali. Isso aí em comércio legalizado mesmo, sem ser mercado negro. Você vai no frigorífico e diga, 3 quilos de lombo humano. Antigamente, essa noção de tipile, continuidade, de família, não era tão presente. Então a gente poderia ter, por exemplo, entre as sociedades mais pobres, essa ideia mais primitiva de que você vive em convívio, sabe? Tipo, não é só seu filho, é filho da tribo toda, é filho da comunidade toda. Então, se nós estamos falando de uma comunidade mais pobre, que as pessoas são canibais, é muito provável que as pessoas não vejam seus filhos como sendo seus filhos, continuidade da sua família e da sua genética, do seu sangue, mas como sendo o filho de todo mundo vai ajudar a criar, todo mundo vai estar ali se metendo. Então, eu acho que é possível, dependendo de como essa sociedade se organiza, que as pessoas comessem os próprios filhos. Ou isso, Sofia, ou talvez nessas comunidades mais carentes, na verdade, existiriam guerras, por exemplo, os vikings, que invadiriam outras comunidades para pegar as pessoas, para tanto escravizar, como também para comer. Eu queria continuar na ideia do Matheus, porque lembro de duas coisas. A primeira é da Revolução Industrial, que, se eu não me engano, rolou canibalismo por meio do mercado negro. E eu sei disso por causa de Assassin's Creed. No Neverland, do Yasuko do Neverland, nele, a carne humana tem uma forma melhor de ser distribuída no geral. Pelo menos o que foi postado na segunda temporada, porque eu não li o mangá. As pessoas compram a carne humana, mas os órgãos são mais importantes, são mais requisitados. E, inclusive, esse é o plot do
porque eles são tão inteligentes, porque o cérebro vale muito mais do que qualquer outra parte. Aliás, com licença, Tissa. Eu não sei se o anime mostrou isso porque eu li o mangá. Eles têm, inclusive, fazendas que não são com as crianças sendo criadas mesmo. São, tipo, criadas numa maquininha, dando só comidinha. E elas não aprendem nada. Elas são, tipo, pra alimentar o povão. Porque aquelas crianças criadas nas fazendas inteligentinhas e tal, é só pro pessoal rico da realeza. Eu queria seguir com a ideia anterior do Poli, né? Ele falou, né, que a gente teria sociedades, né, que elas invadiriam pra caçar outras pessoas. E eu queria seguir nesse ritmo, né? Porque, vamos lá, nossa sociedade atual, pelo menos a ocidental, né? E provavelmente aconteceria no lado oriental também do globo. Então, vamos lá, vamos pegar os gregos, né? Os gregos, Alexandre, o Grande, etc. Eles provavelmente dizimariam tudo, né? Em medida que forem avançando seus exércitos, né? Eles não teriam aquela coisa do tipo, não, eu vou aculturar essas pessoas. Eu vou trazer a cultura helena pros bárbaros. Não, eles simplesmente... quem morreu na guerra morreu e quem ficou vivo vira escravo e depois vai ser comido. Eu queria trazer esse ponto que o Paulo disse que me deu um estalo agora na mente, né? Pegando essa ideia, a gente pode citar de novo o ritual antropofágico dos índios tupis, porque eu simplesmente adoro. Ô, Sofia, você por algum motivo tem alguma ascendência tupi-guarani assim muito forte? Porque descendente indígena todos nós somos, né? Mas seu interesse assim tá me assustando um pouco. Se eu tiver, eu não sei. Que eu saiba, tanto os meus avós, pai de mãe quanto de pai, vieram tudo de Portugal. Agora, se tem um índio metido no meio, eu não sei não. Então seus avós comeram índios. Talvez. Não sei, nunca perguntei pra ele. Não, é porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem como funcionavam, mas os índios, eles viviam. Tinha as tribos, eles brigavam e faziam guerra. Nessas guerras, eles capturavam umas pessoas. Então, o cara que tinha capturado, ele levava o inimigo, deixava na casa dele, ele ficava por um tempo lá, quase um mês, tipo, comendo e tal, na boa. Ficava com a mulher do cara que tinha pegado ele e tal. E aí, depois, eles faziam um ritual. Que começava, tipo... tinha todo um negócio. Tipo, a gente pega o cara, amarra ele, aí solta ele, deixa ele correr. Aí eles dançavam e tal. Aí depois eles amarravam o cara, eles pegavam, eu esqueci o nome do bagulho de madeira que eles usavam pra bater na cabeça, pegavam, batiam, matavam o cara, e depois eles iam pegando e repartindo. E, tipo, cada parte do corpo era pra pessoas específicas, entendeu? Então, por exemplo, o sangue, para as mulheres, por exemplo, que tinham filhos pequenos, elas passavam no peito pra amamentar as crianças pequenas comiam, por exemplo, as tripas. O coração era pros homens, entendeu? Eles comiam o coração e tal. Então, cada parte, eles dividiam tudo certinho, era um ritual mesmo. O pessoal dançava, era uma festona, o pessoal ficava comendo lá. Eles também tinham bebida alcoólica, aquela feita de aipim de mandioca, sabe? Eles fermentavam a mandioca, eles bebiam isso, os índios lá, doidão, bebiam as coisas, ia comendo. Era uma festa, era uma grande festa de união da tribo, porque representava a força da tribo deles sobre a outra. Era um ritual de união, todo mundo comia quem eles matavam ali. Me lembrei agora, né, do que a Sussu disse, me aclareou essa parte do ritual antropofágico. Que, vamos lá, isso era um ritual que mostrava a força não só da tribo, mas também mostrava a força do guerreiro capturado. Porque, vamos lá, como a Sussu disse, era um ritual feito. Na verdade, era uma grande honra morrer. Exatamente, como a Sussu disse, né, porque você morrer dessa maneira, basicamente aumentava o seu status na visão dos ancestrais, né, também mostrava pra tribo inimiga, né, que tá te comendo, você era uma verdadeira ameaça e que eles queriam a sua força. É interessante ver esse lado, né, cultural da coisa. Inclusive, uma coisa que eu não citei é que se o cara tentasse fugir nesse meio tempo, ele ficava, tipo, um tempão lá antes de ser comido. Ele ficava lá, de boa. Se ele fugisse, por exemplo, de volta pra tribo dele, ele não seria aceito. Porque era uma vergonha você fugir. Chegou lá, pegou e pronto. E durante o ritual, inclusive, eles falam coisas com o cara que vai morrer. Eles tinha até o diálogo. Inclusive, foram alguns padres jesuítas que escreveram isso e tudo. Que era aquele diálogo do tipo, você de tal tribo, não sei o quê. Aí ele falava, é isso mesmo. Hoje nós vamos comer você. Aí ele, tipo, você comido mesmo. Você é ruim, você não sei o quê. Tinha todo um dia. Todo mundo sabia, as tribos todas sabiam esse negócio. Que eles faziam. Tinha, tipo, todas as frases certinhas que a tribo toda falava. Os caras que ia ser comido respondia. Sabe? Tinha todo um esquema. Agora, Sosso, essa coisa, né, do ritual antropofágico Tupi-Guarani, ela me lembra. Também eu não estudei, então eu tô falando do vento aqui. Mas ela também me lembra o ritual de sacrifício asteca, né? Só que eu não tenho na lembrança se eles comiam as pessoas, ou era apenas oferecer o sangue e o coração, né? Asteca, no caso, ele não era exatamente por canibalismo. Ele era sacrifício pros deuses. Então eles levavam o cara, eles tiravam o coração com aquela faquinha lá de obsidiana, né? Eles cortavam o cara ainda vivo, mas também era uma honra morrer nesse caso, porque aí eles acreditavam que eles reencarnariam como aquele passarinho azul lá que eu esqueci o nome, coisa assim. Era um negócio do tipo, era uma honra, né? Morrer pros deuses. Então não era um ritual exatamente de canibalismo. Eu não lembro direito, mas pelo que eu sei também rolava. Era mais honra dos deuses, não era tanto pra comer o cara. Tem um filme muito bom chamado Apocalipto que aborda muito bem isso.
Recomendar esse filme, é muito bom. Depois desse grande parêntese, né, gente, vamos seguir pro nosso mundo moderno de hoje, né? Gente, e a clonagem? Hoje, nós já temos uma tecnologia de clonagem, só que ela esbarra principalmente em questão ética, porque a gente já clonou animais, né? Inclusive, os nossos ratinhos de laboratório, em grande parte, eles são seres clonados, porque você consegue controlar melhor, né? Os genes que você quer e etc. Então, eles basicamente vão clonando os ratinhos. Mas de grande porte, né? Ficou famosa aquela ovelha lá que eu esqueci o nome. Dolly. A Dolly, exato. A ovelha Dolly. E a gente esbarra na grande barreira, né? A clonagem humana, né? A gente esbarra nesse dilema ético e moral. É ético e moral clonar um ser humano? E essa pessoa que é clonada, ela vai ser realmente a pessoa que foi clonada ou será um ser vivo diferente? Trazendo no mundo onde todos são canibais, gente, eu queria que vocês debatessem um pouco sobre isso. O pessoal que já estava sendo comido finalmente vai vibrar e dizer finalmente a gente deixou de ser comido? Ou é simplesmente mais oferta de carne na mesa? Eu acho que isso vai criar uma nova vertente do veganismo, que são pessoas que só comem clones. Clonismo. Isso é interessante. Eu acho que essa aí meio vibe é aquelas fazendas do Neverland mesmo, né? Não sei se o pessoal aqui leu, conhece, eu não sei como é que o anime demonstrou, mas aquelas fazendas em que o pessoal são basicamente clonados e eles não são criados pra nada, tipo, eles não pensam, eles não sabem de nada, eles são só carne, sabe? Nem são seres humanos, quase. Tipo, eles não sabem andar, não sabem fazer nada. Então, acho que essa é uma vibe meio fazendas aí de Neverland, essas fazendas de... Porque até esse ponto, nós estávamos tratando sem a clonagem em jogo, né? E era o quê? A gente teria as classes, mas eu, de novo, vou usar o exemplo da sociedade bem estratificada que a gente tem conhecimento, né? Que é a sociedade hindu. A gente tem os Brahmin, que é a mais alta, né, que é a da sociedade, e a gente tem lá a casta mais baixa, que eu não sei se são os pares, alguma coisa assim. São 4 castas. Pela lei, né, de castas, a casta mais alta, ela não pode tocar em nada da casta mais baixa, e vice-versa, ou seja, se eu sou um Brahmin, eu não posso tocar em nada que veio de um pária. Eu não sei se é assim que fala o nome. Enfim, gente, desculpem. Eu não posso tocar em nada que venha desse pessoal. A segunda e a terceira casta estão valendo. O que vocês acham que aconteceria? Agora, se esse pessoal que está sendo comido percebeu que existe, né, a clonagem realmente se tornou funcional, vocês acham que eles realmente aceitariam ser comido de bom grado? Ou explodiriam uma revolução pela sobrevivência? E não só a sobrevivência, mas eu quero ter o direito de comer carne também na minha mesa. Mas e se eles não souberem das coisas? Tipo, a gente tá falando de gente clonada que tá sendo criado só pra ser comido. Qual a possibilidade de ensinarem eles a falar uma coisa do tipo? Tô falando de pessoas comuns. Eu queria levantar uma coisa sobre a clonagem antes. E não precisa necessariamente clonar alguém com vida, só precisa clonar um corpo. Tem isso. Sobre essa questão da sociedade, eu acho que tenderia tudo que se está atendendo. Por exemplo, escravidão, né? Entrou a sociedade e retirou a escravidão, né? Aí, então, comeria então os pobres, né? Aí chega uma sociedade protetora aí e também cessa esse tipo de coisa. Então, fariam os clones. Em algum ponto, chegaria uma sociedade protetora e também falaria que tem direitos dos clones e não poderia comer. Então, acho que tudo seria isso. Sempre vai ter uma solução. Antigamente seriam os escravos, depois vem os pobres, aí vem os clones. Só que sempre vem a sociedade para dar esses direitos a todas essas castas, como você disse. Seguindo misturando um pouco as ideias, na realidade. Não teria vertentes de escravos, ou níveis de escravos. É tipo, escravo todo mundo, escravo mais ou menos, e escravo pra alta sociedade, pra nobreza, que seria mais um de Neverland, talvez. Sem colocar a clonagem na mesa, pelo menos. Provavelmente existiria que é igual ao boi hoje, né? O boi tem aqueles mais nobres, né? Que tem rações mais nobres, que são tratados nesses lugares mais caros, né? Que são os espaços mais planos, né? Então seria mais pros ricos mesmo. Isso me lembrou South Park, que eles amarraram um bezerro para o bezerro nunca crescer e ficar alimentando ele com carne, porque o bezerro comia e deixava a carne do bezerro gordo melhor. Então faria algo muito sentido disso. A gente tem a vaca louca. Será que seria questão de doenças, por exemplo? Tipo, doença na carne, esse tipo de coisa? É esse o ponto, né, Sofia? As doenças. Seres que são canibais, eles possuem em seu organismo alguns tipos de defesa para poder se alimentar da sua própria espécie, né? Porque nós possuímos proteínas e tudo mais que fazem mal para as pessoas. Vamos usar um exemplo, né? Você comer cérebro humano te dá uma doença muito séria mental. Não porque, nossa, tô comendo carne humana. Mas é realmente por causa de uma proteína que o cérebro produz,
e você ingerindo ela, você acaba desenvolvendo essa doença que eu não tô lembrado o nome agora. Mas enfim, essa doença existe, confia na Cal. Mas se você não confiar, eu vou te dizer outra. Vamos lá, a vaca louca. A vaca louca, ela é uma doença que ela vem da proteína específica dos ossos e também do músculo do boi. E ele é feito com muito cuidado quando você faz ração animal. Se por algum acaso, a ração bovina ela é contaminada com resto de ossos, você pode perder todo o seu rebanho. Teve um caso recente agora, né, no Brasil, falando justamente disso, né, da vaca louca. Foi, sim, ração contaminada, né? E eu queria trazer isso com vocês. Gente, como é que a gente contornaria isso? Vocês acham que, ao decorrer do tempo, nós adquiriríamos essa defesa natural do corpo por essas coisas ou não? Ou a gente veria as consequências no futuro, né? Depende da quantidade de tempo que tem que as pessoas estão consumindo, porque, tipo, você tá falando de defesa natural do corpo. Mas como é que funciona isso? Tem que ter, tipo, uma mutação genética em alguém que vai ter uma defesa contra isso, e aí vai se espalhar pelo resto da humanidade ao longo tempo. Mas isso aí é coisa de, tipo, centenas de anos, dependendo de como for a situação, né? Defesa natural não vai ter. Eu acho que seria... Se a pessoa comer carne crua, vai pegar AIDS, vai pegar coronavírus. Então, assim, vai começar a se espalhar mais. Então, mas aí tem os cientistas que vão lá e tentam desenvolver a cura. A pessoa pode ter, tipo, uma defesa a determinadas doenças, né? Tipo aquele pessoal, por exemplo, que tem mais dificuldade de pegar, se não me engano, que é malária por causa de anemia calciforme. Vocês já ouviram falar disso? Mas seria tipo igual boi hoje, né? Existem vacinas pros boi, para as carnes dos canibais também, né? Faz um exame antes de vender, né? Pra saber se tá tudo bem. Aí estaria a pergunta, né? Vamos supor, alguém cai no chão lá, vamos supor, morto, assim, né? Cai no chão, não precisa ser morto, não. Alguém tropeçou e caiu no chão, uma daquelas pessoas que vão servir como carne, caiu no chão. Aí alguém, sei lá, grita, vai lá, tem que comer em 5 segundos antes que os germes atacam. Vamos lá, gente. O SaiKaiCast é cultura, tá? Se eu trouxer a informação, eu vou trazer ela completa. O nome da doença é Kuro, tá? Ela é uma doença causada por prions, que ocorre raramente, quase nunca. Causa, né, deterioração rápida da função mental e perda de coordenação. Essa doença já foi comum entre nativos de fora e nas terras da Alta Papua de Nova Guiné. E era transmitida pelo canibalismo, fazia parte do ritual funerário nativo. Então, voltando também àquela parte da tradição, né? Morto morreu, eu vou comê-lo. Doença que causa buracos no cérebro. Então, o pessoal comia, né? E a doença passava por os outros, né? Essa doença se propaga porque, assim, canibalismo hoje em dia não é comum, não é popular, então ninguém vai atrás de uma cura para esse tipo de doença. No caso de num mundo onde canibalismo seria normal, acho que uma vacina tipo de gripe, assim, uma vacina todo ano para essas pessoas para não propagar esse tipo de doença. Difícil às vezes fazer uma vacina e tem coisas que não tem vacina. E tem doenças que se espalham muito e são pessoas que às vezes pegam e elas não estão em nenhum lugar que elas têm acesso a vacina ou a medicamentos. Então continuaríamos tendo problemas com essas doenças. Afinal de contas é muito difícil erradicar uma doença. Então eu caminharia para duas coisas, ou realmente achar uma cura ou um controle para doenças, para que se possa comer carne humana em segurança, ou teria que abortar esse tipo de coisa. Se comer carne humana é ruim, teria que ir pra carne de vaca mesmo, pra carne de... Hoje em dia, né, você vê que a população mundial, ela come carne de herbívoros, que é muito mais saudável, que não tem tipo de doença. As carnes de carnívoros a gente não come normalmente. Não come, você não vê. Você não vai comer carne de cachorro, de urso, coisas de carnívoros, sabe? Só come de herbívoros, vacas, coelhos. De novo, gente, aqui o SaiKaiCast é cultura, tá? A gente tava falando da vaca louca, né? A vaca louca, em 2007, foi feita uma vacina. Ela teve resultados positivos, mas o projeto não avançou. Então, nesse sentido, talvez, né, seguindo a da Sosso, é uma doença que não tem cura. E na hora que vocês falaram, eu pensei na casamento consanguíneo, né? Doença genética. Por que a gente não casa entre parentes, né, próximos, por exemplo, no caso com o irmão? Tem a questão religiosa, mas lá no passado, nossos ancestrais sacaram que não é uma boa, porque poderia botar a perder a tribo toda. Então, meio que foi feita para a diferenciação genética, né? Eles não sabiam disso, mas inconscientemente foi feito. Então, além da questão religiosa, política, moral e ética, nós temos também a questão biológica que nos repele, né? É só isso que eu queria trazer. Tem um ponto que eu queria citar, que eu tinha falado antes da questão de malária e anemia falciforme, no quesito de desenvolver certa proteção contra determinadas doenças. E eu não expliquei direito esse ponto, mas é porque em algum lugar da África, eu não lembro o nome, vocês pesquisem depois, tá, gente? Existem um pessoal, e a calciforme, ela tava ajudando o pessoal não pegar malária, porque a malária era feita por um parasitazinho que fica nas células lá. E na anemia calciforme, as hemácias, elas mudam de formato. Elas ficam com um formato diferente. Virou uma foice. Porque, tipo, geralmente ela é achatadinha, redonda, ela fica diferente. E aí o verme, ele não consegue entrar nas células desse jeito, porque elas estão deformadas. E aí, pessoas com anemia falciforme,
elas não pegam malária. Especificamente esse tipo de anemia que tem lá. Não é tipo... Porque tem vários tipos de anemia falciforme, mas essa específica do pessoal lá desse canto da África tava impedindo eles de terem malária. É uma anemia hereditária, né? E aí eles estavam... descobriram isso, porque as pessoas não estavam pegando malária porque não conseguem ficar na célula por causa disso. O que é uma coisa interessante, porque tipo é uma doença evitando outra doença pior. Então, isso é complicado, né? Isso realmente é interessante pra caramba. Difundir uma doença pra combater outra doença. Mas dependendo da doença, não é muito bom. Porque, tipo, igual o que já fizeram. Foi na Austrália, né? Que existia uma infestação de grilos, alguma coisa assim. E jogaram, trouxeram um monte de sapo lá pra comer os grilos. E de repente tinha uma infestação de sapos, né? Então, assim... Os animais dos humanos esqueceram que o sapo não pulava. Mas eu quero dar um ponto agora. Falando de animal e de humano, e se uma nova doença se propagasse? Tipo um coronavírus 2, só que altamente transmitível pela carne. Não funciona assim. Não, pra uma pandemia muito forte, que essa é um aperitivo que o planeta nos deu. Pra uma pandemia perfeita, a doença necessariamente já tem que ser transmitida pelo ar. Pela carne seria tipo a tênia lá, velho. Exato. De vez em quando dá peste de porco, peste de frango. A gente não come por precaução e porque pode ser transmitido, pode pular pra gente e aí ir para o ar, entende? A gente transmitir via aérea. Então você tem uma doença que se transmite comendo, não acho que iria pra frente como tu tá pensando, entende? A parte das entranhas, dos músculos, se for comida, né, que é dos humanos, se for assada, né, já mataria tudo. Todos os vermes estariam lá, todos os vírus estariam lá. O problema seria aquelas coisas que se come cruz, né, que é o cérebro. Aí é por esses órgãos, vamos dizer assim, que se transmitiria a doença. Não lembro se tá certo, mas nenhum vírus pode sobreviver a 40 graus constantes ou menos 50 graus constantes. Então, mais uma cultura aí, ó. O pessoal vai fazer vestibular. A partir de 50 graus Celsius, as proteínas se degeneram. Então, elas não conseguem fazer a função de proteínas. Então, por isso que não sobrevive. E você teria que ter uma temperatura mais baixa que menos 50, tá? Porque a gente preserva em volta dessa faixa. Seguindo, gente, como ficariam as boas refeições de família? Nós teríamos, por exemplo, a criança chegando, papai, que você trouxe? Eu trouxe esse pedaço de cabeça aqui e um fígado pra gente comer. Vocês acham que não seria meio estranho? Finalmente sua avó, em estado terminal, pode participar do almoço em família. Meu Deus do céu. Nossa. Essa piada aqui, gente, só pra quem tava escutando o cast e se soubesse quando vamos morrer, hein? Isso, qual seria o nome da empresa disso que faria esses serviços? Bom, se fosse comer os próprios filhos, ia ser Cronos. Se fosse comer a própria esposa, ia ser Zeus. Se fosse comer a própria tia, também ia ser Zeus. Então, se fosse comer em geral, ia ser Zeus. Complicado, muito bom. Deve ser uma companhia assim, ó, Zeus e Cronos, né? Seguindo a linhagem familiar. Gente, os cemitérios, gente. Vocês acham que a gente teriam pessoas atacando cemitérios em busca de pessoas mortas? A gente não ia nem ter cemitério. A gente já tem, né? Imagina se as pessoas comessem. Vocês acham que quando a pessoa morresse ela teria 3 opções? Eu quero ser cremado, quero ser enterrado, quero ser comido. Mas depende do que a pessoa morreu, né? Porque, por exemplo, se a pessoa morreu de doença, dependendo da doença. E tipo, por exemplo, tem aquela coisa de doação de órgãos também, né? Isso me vê, na realidade, mais opções. Como eu disse lá, a pessoa pode morrer de doença, então não pode ser comida. A pessoa pode escolher não ser comida. Ou a pessoa pode se vender pra sustentar a família. Ou ela pode só vender a carne e pedir pra se enterrar dos ossos. Depois da morte não teria essa questão de vender, não, porque assim, ou a pessoa morre de doença que ninguém compraria, ou a pessoa morre de uma coisa, sei lá, atropelada, então assim, a carne já vai estar contaminada. Então assim, acho que morte não aconteceria, mesmo porque assim, dizem, né, que, por exemplo, de porco lá, carne de porco, quando o porco sofre pra morrer, a carne é ruim, né? Que é mais dura, sei lá o quê. Então, acho que não teria canibalismo com relação à morte. Com relação ao cemitério, eu acho que ainda existiria, porque é só um ritual religioso, né? Então existiria. Mas, por exemplo, em épocas de crise, né? Inflação como tá hoje, alimentícia, eu acho que pessoas mais pobres iriam atrás de sepultura, sim. Também tem que ver que existe sepultura sem pessoa. Tem um pulo muito grande entre eu comer carne fresca e comer carne já deteriorada, né? Meio complicado. Você, lógico, na hora do desespero é o diabo que vai olhar quem é. Não, mas na hora do desespero, mesmo na nossa sociedade que ninguém é canibal, o pessoal come. Atualmente o pessoal que revira pra pegar a joia, né? Que alguns idiotas deixam no corpo. Vendo por um lado egípcio da parada, ia ter prevenção. Ia mumificar a pessoa para se precisar no futuro. É só botar no freezer.
Isso, tu tá querendo me dizer que a mumificação nada mais é do que o processo de marinação do alimento? Exatamente. Os óleos tem que ver tal corpo. Pode até colocar um salzinho, um gelo junto pra preservar melhor. Isso seria legal, assim, seria tipo igual whisky, né? Olha só aqui, eu tenho uma carnezinha aqui, 50 anos aqui. Caralho, e pior que existe carne de boi fermentada em mel. Então, gente, já partindo pro fim, né? Eu queria saber de vocês uma coisa. Carre, se você tivesse que escolher uma parte do ser humano para comer, o que você escolheria? Eu acho que a costela mesmo deve ser melhor. Ó, A costela não tem gosto, gente. com bom barbecue ali, ó. A costela não tem gosto, pode ser que seja feito churrasco, né? Aí é bom. Agora, costela cozida não tem gosto de nada. Então, Polly, se você tivesse que escolher uma parte, você pudesse provar, escolher o quê? Cara, eu acho que eu pegaria um bumbumzinho, assim, gostoso, com a de uma menina, por exemplo. Bom é piada, droga. Fia, se fosse você, o que você escolheria pra degustar do corpo de uma pessoa? Vocês conhecem aquela história daquele cara que comeu um outro que o outro deixou ele comer? Que foi há um tempão, acho que foi 2000 alguma coisa. Ficou famoso na internet, vocês conhecem? O cara perdeu o pênis, não é? É essa daí. Nossa, Eu acho que eu tô numa vibe meio esses caras aí, entendeu? caramba. Então, Tisso, se você pudesse escolher, né, uma parte do corpo pra se alimentar, qual você escolheria? Pra fazer referência tanto ao podcast anterior quanto pra obra, eu comeria um pâncreas. Ó, Genial, Nossa, genial. genial, genial. ó. Então, se fosse eu, comeria o coração, né? Porque aquela coisa, né? O coração, a parte do sentimento, tudo Que mais. fofo. Comeria o rim do Blue. Eu já vi coração humano. Coração humano é bonitinho. Se juntar dois coração, forma um coração maior. Ô, Tisso, tu tá se entregando demais nesse sketch. Como assim tu viu coração humano, gente? Eu dia desse eu vi um vídeo de dissecação de coração humano Não. no YouTube, é mó legal. Nossa. Não é legal. O pessoal que faz faculdade de medicina faz umas coisas assim, né? Não? Mas a gente não. Alguns órgãos do porco são semelhantes ao corpo humano. Eu tenho uma pergunta muito, muito importante. Por acaso, o Usain Bolt seria um fast food? E com essa piada. E com essa piada a gente vai terminando aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Foi um prazer fazer esse cast com vocês. Então, gente, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, entrem no Discord, leiam nossas novels. E é isso. Valeu e tchau! Certo, pessoal. Alô, tchau, pessoal. Valeu. Bye, bye.